O Rodrigo Garro tem uma lesão crônica no joelho, uma tendinopatia patelar no joelho direito. O esquerdo passa a doer um pouquinho, mas não chega a ser uma lesão crônica igual o outro. Porque é aquilo, né, cara? Quem já quebrou um pé, quem já teve algum problema na perna, eu já tive numa perna, você fica jogando toda a força na outra, né, para poupar essa perna aí lesionada, enfim. E aí você sabe que você acaba forçando demais a outra. Então ela fica invejosa, ela fica com dor da outra perna. Surgiu a informação de vocês, canalhas. Eu falo que é informação de vocês porque vocês ficam no chat. Fulano falou isso, fulano falou aquilo. Saiu que o Garro está insatisfeito, que o Garro quer deixar o Corinthians. Quero dizer que eu não tenho essa informação, tá? Não tenho essa informação que o Garro quer deixar o Corinthians, que está insatisfeito. Eu não sei se ele tem esse perfil de jogador mimado, né? Só se ele revelar isso com o andar da caminhada, porque eu também não fico pagando pau para jogador nenhum. Eu já vi o Ricardinho ir para o São Paulo, já vi cada coisa horrível, né, acontecer na história do Corinthians que me chateou bastante. Eu já vi lá atrás, né, o Viola ir para o Palmeiras, aquilo mexeu comigo, né, moleque, né, eu fiquei realmente no veneno com aquilo. Então, assim, eu não pago pau para jogador por causa disso. Mas o Garro parece ser um cara íntegro, um cara que outro dia falou a verdade na zona mista, que não gostou de perder a camisa 10. O mundo do futebol é mentiroso e 90% dos jogadores eu acho que mentiriam no lugar do Garro ali. E ele falou a verdade e tem o meu respeito por isso, que não gostou de ter perdido a camisa 10. Foi sujeito homem, tá? O que eu apurei sobre o Garro é o que está escrito aqui, ó. É o máximo. Garro queria jogar no Allianz. O Garro não pediu para ser poupado. O Garro queria estar em campo contra o Palmeiras no primeiro e decisivo jogo, né, da final do Campeonato Paulista. Mas o Ramon Dias assumiu a responsabilidade, bateu no peito e escolheu o Romero para ser titular. Todas as fontes que eu conversei deixaram claro para mim que foi uma escolha, uma opção técnica. Essa opção técnica, ela tem a ver com a lesão do Garro. Eu conversei com duas fontes, mas muito boas do Corinthians, muito mesmo, pessoas que eu confio muito, que me falaram que a lesão do Garro, e eu já falei isso para vocês outras vezes aqui, tá? Continuam batendo nessa tecla, e vocês sabem que quando eu insisto num assunto e as pessoas às vezes falam o contrário, no final, 99% eu venço no final. Vocês sabem disso. Eu lembro até em porcentagem do Carlos Miguel, que as pessoas falavam, era não sei quantos por cento, falava quanto, e no final era eu que tinha razão. Mas um monte de coisa, um monte de coisa. Então, assim, o que as pessoas estão falando para mim, para eu não ficar muito batendo nessa tecla da lesão do Garro, que isso tem atrapalhado o Garro em campo, porque dentro do Corinthians eles me garantem que o que o Garro está passando esse ano, fisicamente, é a mesma coisa que ele estava passando no ano passado. O Rodrigo Garro tem uma lesão crônica no joelho, uma tendinopatia patelar no joelho direito. O esquerdo passa a doer um pouquinho, mas não chega a ser uma lesão crônica igual o outro. Porque é aquilo, né, cara? Quem já quebrou um pé, quem já teve algum problema na perna, eu já tive numa perna, você fica jogando toda a força na outra, né, para poupar essa perna aí lesionada, enfim. E aí você sabe que você acaba forçando demais a outra. Então ela fica invejosa, ela fica com dor da outra perna. Com inveja de dor da outra perna. O acesso foi negado, né? Como dizia o Carlos Lopes, para o Garro. Por quê? Porque o Ramon entendeu que o Ramon é o Ramon que manda, né? Ele é o técnico. Queira ou não, ele é o técnico. E aí eu não critico. Aliás, o que eu estou falando aqui é apenas para esclarecer a situação Garro, tá? Não é nenhuma crítica minha, viu? Eu vou deixar bem claro que eu nem discordo do Ramon. Ele é o técnico, ele que toma a decisão. O Corinthians ganhou, ele foi gênio. Porque assim, né, velho? Pra que eu vou ficar brigando com tudo? Porque se o Corinthians tivesse perdido, cara, o mundo ia estar chamando o Ramon de burro, porque eu ia apurar isso daqui, porque a verdade é essa. Vocês iam ficar revoltados, entendeu? Mas como o Corinthians ganhou, ninguém liga para isso aqui. O Garro queria jogar e o Ramon não quis. O Ramon entendeu que o gramado sintético,
poderia causar uma lesão mais grave no jogador. E o Ramon também, que me falaram, avaliou que o Garro, com essa lesão crônica, né, com essa dorzinha, num gramado sintético, poderia se esconder do jogo. Não se esconder, ele não usou esse termo eu que estou usando. Mas que o futebol dele, numa totalidade, talvez não aparecesse. Talvez ele fosse prejudicado por isso, né? Somando dores no joelho com o gramado sintético, mais o medo de uma lesão grave, o Corinthians poderia perder força ali no 11 contra 11. Então, né, ou no 10 contra 10 ali na linha, né? Então, o seu Ramon Dias fez uma escolha, meu irmão. Ele jogou um jogo antes do jogo começar. Ele falou, vou bater no peito, vou tomar uma decisão. Ele tomou uma decisão importantíssima, ele escolheu o Romero. E o Romero, taticamente, para mim, foi um dos melhores jogadores da partida. Foi essencial para a vitória do Corinthians. Eu já expliquei isso aqui 1000 vezes, porque que eu acho isso. É importante passar isso para vocês, tá? Eu só estou informando vocês na temperatura certa, tá? Eu nem acho que o Ramon errou, entendeu? Eu nem acho que o Ramon errou. Trazem um jogador com problema crônico no joelho, diz o corintiero. Faz parte, a gente nunca sabe quando isso foi descoberto, né? Agora, o Garro tem condição de jogar. Essa lesão crônica, obrigado aí, o corintiano raiz, tá? Essa lesão crônica, ela não chega ao ponto de fazer o Garro ser desfalque aí por muito tempo com a camisa do Corinthians. Tanto que ele nem foi desfalque, né? Depois que ele voltou a jogar, que jogo que ele desfalcou o Corinthians? O Rodrigo Garro. Entendeu? Ele desfalcou o Corinthians contra o Palmeiras porque foi uma opção do Ramon. Mas ele jogou contra o Santos. Ele jogou contra o Barcelona de Guayaquil os 2 jogos. Ele não quis ficar de fora de nada. E ele queria jogar a partida contra o Palmeiras. Que ele é o pai do Palmeiras, o Garro, né? Ou é o Yuri? Agora eu não sei quem é o pai do Palmeiras. O Garro, se ele jogar 51 jogos contra o Palmeiras, ele vai marcar gol. Se o Yuri jogar 51 jogos contra o Palmeiras, ele vai marcar gol. Samir, eu acho que ele joga, tá? Por que eu acho que ele joga? Porque uma pessoa me disse isso, que acredita que o Ramon vai escalar pelo que ela ouviu já. Por conta do argumento que eu trouxe que fez o Ramon tirar o Garro do time. O Ramon considerou para tirar o Garro do time que ele poderia jogar menos por conta da lesão, não só por conta da lesão, mas por ser num gramado sintético. Como o jogo é na Neoquímica Arena, que o Garro conhece muito bem, né, a Neoquímica Arena, e não é gramado sintético, não é gramado de mentira, é gramado de verdade, ele tem tudo para ser titular, porque ele é o titular do time. É bom a gente também pontuar isso, né? O Ramon quis preservar o Garro e quis preservar o Corinthians, né? De ter um jogador talvez ali que não tivesse uma pegada muito boa no jogo. E o Romero, taticamente, né? Marcou o Piquerez, pôs o Piquerez no bolso, assim como o Anchileri pôs lá o novo Denilson, né? Que é o Estevão. Né? Assim, porque eu que vim de um futebol que eu acompanhei, que tinha, por exemplo, o Edilson. O Edilson, o nosso querido aí, o nosso querido Estevão aí, cara, ele não engraxa a chuteira do Edilson. O Andileri colocou o Estevão no bolso, como o Romero colocou o Piquerez no bolso. O Facundo Torres é um jogador comum. Então, assim, o Corinthians, né, ganhou do Palmeiras porque o Ramon Dias deu um nó tático no Abel Ferreira. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians. Tem zagueiro monitorado pelo Timão com proposta oficial dos Estados Unidos. Eu me refiro a Patrick, atleta revelado na Lusa, 25 anos de idade, jogador do Novo Horizontino. Na semana passada, representantes do atleta sugeriram o nome do Patrick à diretoria alvinegra, que pediu uma reunião, mas condicionou esse encontro à data FIFA, afinal de contas, semana passada super pesada, com decisão na Libertadores da América e também a final do Campeonato Paulista. Em meio a essa situação, apareceu uma proposta oficial do DC United dos Estados Unidos para a compra do Patrick. A proposta é de $1 milhão, ou mais ou menos 5 milhões e 800 mil reais, com uma curiosidade: quando compra o Patrick da Portuguesa,
Novo Horizontino gasta 700 mil reais. Seria a chance de faturar 5 milhões e 100 mil reais nessa operação. Existe a chance de o DC melhorar a oferta, até porque o Novo Horizontino, mesmo com a chance de um ganho alto, pediu mais dinheiro. E o Corinthians vai ter pouco tempo, provavelmente essa semana, para se decidir sobre a contratação ou não do defensor, que é canhoto, e chegaria para tentar resolver os problemas da zaga corintiana. Corinthians que tem hoje Gustavo Henrique e Félix Torres jogando como titulares, Pedro Tchoca, André Ramalho e também Kaká na condição de reserva. Não dá para dizer que há nenhuma unanimidade entre os defensores. Só para completar, depois da vitória por 1-0 contra o Palmeiras, Emiliano Dias, o filho e auxiliar técnico do Ramon Dias, admitiu que ele e o pai já perceberam que são patinhos feios em território brasileiro. Aspas para o Emiliano: nunca nos sentimos respeitados ou queridos. Sabemos que a nível de estrutura e grupo nos respeitam e nos querem, o Fabinho e o grupo de atletas. Mas nem Jesus convenceu todo mundo. Maradona e Messi não convenceram. Nós já nos demos por vencidos. Sabemos que não vamos ser aceitos nunca. O que nos resta é trabalhar e deixar nosso nome marcado na história do Corinthians. Só para complementar o noticiário alvinegro, Memphis Depay, que ficou mais perto de faturar o prêmio de 4 milhões e 700 mil livres de impostos com o título do Paulista, também garantiu mais 1,5 milhão de reais. É que com assistência para o gol do Yuri Alberto, ele alcançou 20 participações em gol e o contrato prevê tal bonificação. Memphis, que foi direto do Allianz Parque para o aeroporto e num jato particular viajou até a Europa. Ele participará das partidas de quartas de final da Liga das Nações entre Holanda e Espanha, jogos marcados para 20 e 23 de março. E você curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos mais tarde. Tchau!